Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus que nos dá mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome do Senhor, né? Para ouvir a voz do Senhor, para adorar a Deus, para cultuar esse Deus eterno, amém? Espero que os irmãos estejam bem, né? Em nome de Jesus. Continuamos firmes nesse propósito de orarmos uns pelos outros, né? Os tempos são difíceis mesmo, mas a palavra do Senhor já nos falou, né? Nos preparou, na realidade, a respeito disso. Timóteo ele fala, 1 Timóteo ali, né, no 3 ele fala a respeito disso, que os tempos seriam difíceis mesmo, então nós temos que nos preparar, né? Jesus está voltando para levar a sua igreja e é tempo de nós nos prepararmos, né, para nos encontrarmos com o Senhor. Então continue firme orando, né, pelas nações, não só pelo nosso Brasil, ore pelo seu próximo, ore pelo seu vizinho, pelas famílias que estão sofrendo, né? Um ano assim que eu sempre tenho comentado, né, com alguns irmãos que é um ano assim atípico mesmo, um ano de muitas perdas, de tristeza, de dor, não só com a questão do Covid, não, mas a gente está vendo também, né, tem pessoas que estão partindo por outros motivos também, mas Deus sabe tudo que faz, né? É tempo de buscar a Deus, é tempo de estar na presença de Deus. As igrejas estão fechadas, né? A grande maioria já abriu, eu sei, mas a igreja também somos nós sabemos disso. Então nós cultuamos ao Senhor, né, lá no profundo do nosso coração. Nessa noite eu quero deixar aqui uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 7. Quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura. 1 Samuel, né, é o livro de Samuel, capítulo 7. 1 Samuel 7. Então nós vamos ver aqui, versículo 1, tá? Vamos ficar aqui para a gente não pegar aqui no meio do capítulo aí. Então vieram os homens de Kiriade Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriade Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. E servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Bales e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congrega todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, porque, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e o aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrón até Gade, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Amém? Vamos ficar até aqui, amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra que já é abençoada, né? Que já é ungida, porque ela foi escrita pelo Senhor, né? Através do Espírito Santo, que assim usou esses homens, né? Para escrever as Escrituras, a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, o Deus soberano, o Deus de toda a glória, obrigado, Senhor, por mais esse dia.
por mais esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui diante da Tua voz, a Tua palavra, Pai. Vai lá no profundo de cada vida, de cada coração e fala segundo a Tua vontade. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor sabe, Jesus, aquilo que tem nos afligido, as preocupações do dia a dia, a ansiedade, o medo, tudo que tem afligido, Senhor, os Teus filhos durante esses dias, Pai. Então venha tratar com cada vida nessa noite, venha renovar a Tua igreja, venha fortalecer, venha trazer a cada dia o Teu povo para a Tua presença, Senhor. Fala conosco, Senhor Jesus, pelo poder da Tua palavra, venha edificar e fortalecer a Tua igreja, Pai Santo. É o que eu te peço, entrega nossas vidas nas Tuas mãos, te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Irmãos, vamos ficar aqui, né? Porque eu assim tive meditando, né, aqui nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero assim trazer algumas coisas para os irmãos, né, a respeito do que aconteceu aqui. Nós sabemos que Samuel, ele foi colocado por Deus, né, para ser um líder, né, não ser um rei. Tanto que o povo depois pediu um rei e para que ficasse na frente do povo. Mas foi colocado, Samuel cresceu, né, na casa do Senhor, aquele menino, filho de Ana, um escolhido, um ungido de Deus, e esteve à frente do povo. Para quê? Para conduzir o povo. Ele era a boca de Deus, né? Ele falava, o Senhor falava com ele, era um profeta, um sacerdote, um grande líder do Senhor, né? Que foi colocado diante daquele povo. E a Bíblia nos fala a respeito da arca, né? A arca da aliança, naquele tempo era a presença de Deus, né? Tinha lá os testemunhos que foram colocados ali, e a arca simbolizava o quê? A presença de Deus. Então fala desse episódio quando aconteceu aqui, que os filisteus eles tinham tirado a arca de Israel, eles vão devolver essa arca, né? Mas só que o povo vai viver assim, oprimido, ele está sob uma operação muito grande, né? Dos filisteus. E a gente vê aqui no capítulo 7, né? O versículo 1 fala a respeito da arca, né? Que a arca foi levada para a casa de Abinadab, né? E ela ali ficou, né? Os filisteus tiraram do seu território. Aí aqui no versículo 2 fala assim que desde aquele dia, né, a arca ficou em Kiriat Jearim, a cidade ali, né? E tantos dias se passaram que chegaram 20 anos. Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então assim, eles dirigiam a lamentações ao Senhor por causa da opressão. Tipo assim, como se fosse uma escravidão dos filisteus. Então eles estavam vivendo um momento, né, de muita angústia em Israel, porque os filisteus estavam ali, né, sempre perseguindo, sempre assim entrando com destruição, né, o plantio, a semente, eles arrancavam. Os filisteus sempre foram, como a gente costuma falar, uma pedra no sapato no meio do povo de Israel. Então, 20 anos de luta, 20 anos assim, vamos dizer assim, de uma opressão. Você já parou para pensar no que é isso, né? A pessoa viver 20 anos com uma opressão, com os filisteus ali, sempre pronto para atacar. A gente hoje está vivendo por lutas, cada um tem passado as suas lutas, né? Eu também tenho as minhas, irmão, eu sou diferente de você, tenho também as lutas que eu passo, né? E às vezes ora a Deus para que passe logo, né? Porque chega um tempo, né? Dependendo do tempo que nós estamos vivendo aquilo, chega um momento, né? Chega um momento que a gente está ali, né? Ah, Senhor, né? Faz algo, muda isso, muda aquela história. Foram 20 anos, né? Eu não sei se você tem passado por alguma situação que tem deixado você oprimido, angustiado, né? Que você tem ficado assim, falando com Deus, Senhor, já faz tanto tempo, né? Mas vamos ver aqui a palavra de Deus, o que aconteceu aqui, como Deus mudou tudo isso, né? E quem sabe se até o final dessa palavra Deus com certeza vai falar com você e vai te mostrar aqui, né? O que talvez você precisa fazer para mudar tudo isso. Que tem te oprimido, tem te deixado angustiado, porque ninguém quer viver assim, né? Como são muitos anos sofrendo aquela opressão. A Bíblia fala que eles faziam lamentações, né? Porque eles não estavam mais aguentando aquela situação. E eu quero assim parar um pouco aqui no início para pensar com você sobre isso. Porque para toda a situação, a causa, existe sempre um motivo, né? Eu costumo pensar assim, nada é por acaso. A Bíblia fala que nenhuma folha cai, né, que sem a permissão de Deus. Que os nossos cabelos são contados, eu gosto muito disso, né? Nossos cabelos são contados, quantidade de cabelos. Cada fio, Deus sabe. Então, assim, para tudo há uma explicação.
motivo. Quando a gente não sabe uma explicação, não tem um motivo para aquilo, a gente sabe que Deus está no controle, a gente vai consultar Deus, porque existem situações na nossa vida que a gente sabe que Deus está assim nos provando mesmo, que Deus está assim testando a nossa fé. Às vezes a gente fala assim, você fala, não aguento, não sei porquê, Senhor, eu estou passando por isso. Deus vai te falar. Você está ali na presença de Deus, você é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus, e você às vezes questiona a Deus por isso, né? E Deus é Deus, né? Na hora que Ele quer provar um homem, não é? Nós não somos 100% santos, sabemos disso, mas na hora que Ele quer provar o seu filho, Ele vai provar. Ele provou Abraão, que seguiu ao Senhor e obedeceu a voz e, né, deixou toda a família para trás. Por que Ele não vai nos provar, né? Então existem aqui situações na nossa vida que é uma situação assim, que nós estamos vivendo, talvez você esteja vivendo hoje, seja uma prova, né? Tem buscado a Deus, você tem sido fiel a Deus, você tem estado na presença, consagrado, e você tem passado por uma situação, porque Deus quer provar, Deus talvez quer restaurar alguma coisa na sua vida, quer mudar alguma coisa, né? Quer derramar mais, né? Talvez uma unção maior, Ele quer colocar, né, mais coisas na tua vida, nas tuas mãos, e Ele quer te preparar para isso, e você precisa passar por uma prova, né? Porque quando a gente está numa empresa, a gente assume certos cargos, a gente tem que ser provado também. A gente começa de baixo e vai crescendo aos poucos, né? E Deus, Ele vai nos provar. Mas existem situações que eu quero que você pense também assim, que nós estamos vivendo hoje, que nós sabemos bem qual é o motivo, a consequência daquilo. Poxa, eu estou vivendo uma situação assim hoje porque eu agi errado ali. Eu estou vivendo isso hoje porque eu tenho andado realmente no pecado diante de Deus. Eu tô passando por essa situação hoje no meu casamento, porque eu não estou assim tendo sabedoria, não estou tendo discernimento das coisas para agir, né, com o homem, né, com a minha esposa ou vice-versa, a esposa com o meu marido. Eu não tenho assim voltado os olhos para o meu lar, eu tenho sido negligência em algumas coisas. Então assim, para tudo existe uma explicação, um motivo. No caso de Israel, a gente sempre a gente vê na história de Israel que sempre havia um motivo. Era o quê? Era a questão de o povo abandonar a Deus. Eles abandonavam a Deus, eles adoravam outros deuses e Deus, né, se desagradava daquilo. A ira de Deus vinha sobre o povo. Na maioria das vezes, quando a gente vê a história de Israel, o motivo era sempre quase o mesmo, quase sempre o mesmo. Adorando imagem, adorando a outros deuses, né, e cometendo o pecado, né, que Deus abomina. Não cuidavam das viúvas, dos órfãos, como Deus fala lá através de Isaías. Não tinham amor pelo próximo, nada disso. Então, a gente vê que Deus ali entrava mesmo para corrigir o povo. Então, eu quero que você pense nisso, no início dessa pregação, e assim, né? Hoje na tua vida você tem passado por uma determinada situação e você está buscando em Deus. Deus vai te falar o que é, qual é o motivo, por quê. Se Deus está te provando, Deus vai falar com você, que é um tempo de uma prova, um tempo para você esperar mesmo. Deus vai te mostrar. Mas olhe para os lados também, olhe para a sua vida. Veja como está a sua vida diante do Senhor, diante dos homens, né? Porque muitas vezes a gente está falhando, né? A gente está pecando, a gente está fazendo coisas erradas. E a gente não quer enxergar isso. E a gente sabe que Deus, Ele quer que a gente ande na presença dEle, né? Como eu preguei no último culto, né? Ser perfeito. Então Deus nos chamou para ter uma vida reta, né? Diante de Deus dos homens. Então, Israel, você vai ver aqui na frente, continuando aqui no texto, que por que que eles estavam se lamentando? Começaram a levar lamentações para que Deus libertasse ele dos filisteus. Por quê? Versículo 2 ele diz assim, versículo 3, 7:3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração, olha aí, que voltais ao Senhor, ou seja, eles estavam virar as costas para Deus, né? Eles se afastaram de Deus, né? Vamos dizer assim. Então ele disse, se é do vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparei o coração ao Senhor e servi a ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, Samuel olhou aquilo tudo, né? Samuel era um homem de Deus. Ele falou, ó, se é de todo o coração, porque a Bíblia diz que do coração procede muitas coisas, né? Até os maus desígnios, do coração procede a saída da vida, nós temos que guardar, a Bíblia nos fala muito a respeito do coração.
o tesouro que é guardado no coração. Então, o coração é um grande mistério, né? Um grande segredo. Então, ele disse assim, se você está se voltando para Deus, se é isso realmente é sincero, vou dizer assim, né? Usando agora na minha palavra, se é verdadeiro isso, né? Porque Joel fala que a conversão sincera é quando a gente rasga o coração, não as vestes. Não adianta falar de boca, não adianta rasgar as vestes, cantar bem alto, gritar, louvar, fazer uma oração bem alta. Se o coração não estiver voltado para Deus, nada disso tem valor. O coração tem que estar aberto para o Senhor, né? Jesus, ele faz morada nessa porta aqui. Ele fala que bate a porta e aqui dentro que ele faz morada. Então ele diz assim, bom, se vocês voltaram realmente o coração, se é de verdade mesmo que vocês, né? Vocês estão mostrando aí que estão arrependidos, né? Vamos dizer assim, se há arrependimento, se é verdadeiro, há arrependimento, se é de todo o coração, preparar o coração e seguir a Deus. Tira então tudo isso aí, que essas imagens, tira os deuses, né, Astarotes, deuses estranhos que estão no meio de vós. Porque, irmãos, a grande questão é, Jesus falava, né, que aquele povo, né, falava dele com amor, né, a boca, né, mas com a boca proferia o nome do Senhor, mas o coração de longe de Deus. Se nós amamos a Deus, essa é a verdade. Se nós realmente é verdade, é sincero que nós buscamos a Deus e amamos Ele com todo o nosso coração, com certeza as coisas que não agradam a Deus a gente tem que tirar da nossa vida. Automaticamente aquilo vai nos incomodar. Porque nós amamos a Deus, nosso coração ama o Senhor. Então aquilo que é desagradável a Deus, com certeza a gente vai querer eliminar da nossa vida. E Jeremias diz assim, né? Jeremias 29:3, também eu gosto muito lá. Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, de verdade, eu vejo assim, na sinceridade mesmo, porque o coração, quando ele está aberto para Deus, ele é sincero. Eu falo sempre o coração como se tivesse uma boca, ele fala, né? Porque ali está todos os nossos sentimentos, emoções, tem guardado aqui no coração. As mágoas ficam também, os ressentimentos, a alegria, fica tudo guardado lá. Então ele como não tem boca, mas fala, né? O coração ele fala. Então assim, se é isso, então vocês tiram do meio de vós os deuses estranhos, tiram as imagens, tiram tudo isso. Então eu quero assim deixar esse momento para você refletir nisso, né? Se é de verdade que nós amamos ao Senhor, se nós servimos a Deus mesmo porque amamos ao Senhor em primeiro lugar, não porque buscamos os nossos interesses próprios, então a gente começa a pensar assim, eu preciso tirar o que da minha vida hoje? Israel tinha que tirar os deuses estranhos. Aqui ele fala, né? Ele dá o nome, ele fala de Astarote, fala de Baal, né? Versículo 4 ele fala: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baales, os Astarotes, servindo só o Senhor. Então veja bem, né? Como voltando aqui, eles tiraram aquilo que não agradava a Deus, que eram os deuses estranhos, né? Baales e Astarotes. E nós hoje, irmãos? O que nós precisamos tirar da nossa vida para agradar a Deus? Agrada o Senhor e satisfará o desejo do coração, verdade. Mas existem muitas coisas na nossa vida que precisam ser tiradas. Existem coisas na nossa vida que precisam ser, sabe, arrancadas. Se é de todo o nosso coração que nós servimos ao Senhor, nosso coração, né, ele vai ficar ali gritando, né, para que a gente se liberte de algumas coisas na nossa vida. Ele fala, tira isso e serve só a Deus. Aí Mateus 6:24, ele fala assim que não dá para servir a dois senhores, né? Em Mateus 6:24 ele fala a respeito de a Deus e as riquezas. Mas trazendo para a nossa vida hoje, não é? Vamos esquecer, vamos falar não só a riqueza, né? Quando a gente fica dividindo Deus, a gente divide Deus com outras coisas, né? Como eu cito por exemplo, celulares, hoje que as pessoas, né, ficam muito presas a isso, é time de futebol, é novela, é tudo isso que a gente acaba dividindo Deus com outras coisas, com interesse nosso. Não dá para servir a dois senhores, porque você acaba agradando um e desagradando o outro, né? Se a gente está com Deus e a gente ama as coisas do mundo, a gente acaba se lançando para as coisas do mundo, tudo bem, a gente está agradando aquelas pessoas que estão do mundo, que gostam de coisas do mundo, mas ao mesmo tempo você está desagradando a Deus, porque a Bíblia fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então a gente tem que parar um pouco e olhar para a nossa vida. Se eu sirvo a Deus,
eu tenho que realmente, né, começar a tirar da minha vida aquilo que não agrada a Deus, né? Existem muitas coisas no mundo, a gente sabe que a palavra fala do mundo, que não porque o mundo não cogita, né, das coisas de Deus, é verdade. O mundo cogita nos prazeres da carne, tudo isso, a gente sabe disso, mas esse é o primeiro ponto que eu quero que se reflita nessa noite, através dessa mensagem aqui que Deus está falando aqui nos nossos corações, né? O que nós precisamos tirar hoje da nossa vida? O que eu preciso tirar? Ah, pastor, o que eu preciso tirar? Da minha casa, da minha vida, para me aproximar de Deus, né? Porque eu tenho que buscar a Deus com todo o meu coração, de verdade, né? Não aquilo mais ou menos, somente quando eu preciso. E aí a Bíblia fala aqui que eles tiraram, né? Eles tiraram os deuses estranhos e serviram só o Senhor. Amém? Oh, que bom. Aí vem a palavra no versículo 5, né? Continuando. Aí depois disso disse Samuel: Congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Agora eu vou orar por vocês. Congrega todo mundo, eu vou orar. Às vezes eu falo, né? A gente faz uma oração. Muitas vezes as pessoas querem já um milagre, uma resposta a uma oração. Muitas vezes a oração não respondida, ela pode ter vários motivos, né? Um dos motivos que eu parei aqui e penso agora é exatamente isso, né? Às vezes a pessoa pede para a gente orar, o irmão orar, o pastor orar, você entra naquela peleja, você ora ali, mas existem muitas coisas na vida da pessoa que está errada, que ela não quer se libertar, mas ela quer que Deus responda a oração dela também, mas a gente ora, às vezes Deus revela, né? Aquilo que está oculto, às vezes não. Então aquela oração é como se ela não chegasse ao céu, né? Como se o céu estivesse cerrado naquela hora. Mas é como Deus, né? Deus fala, né? Tem que tirar do meio de vós, né? Aquilo que é contaminado, como falou lá com Josué. E o cristão tem que tirar muitas coisas que estão contaminadas no meio da igreja, da congregação, né? Então, eu vou orar, né? Olha, ele diz aqui, eu vou orar com vocês. Congrega todo mundo, junta todo mundo que eu vou orar. Congregaram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Fizeram ali um sacrifício, né? Um holocausto. Jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Então olha o que aconteceu aqui, irmãos, no versículo 6. Eles se congregam, eles vão derramar água ali, eles vão fazer tipo um holocausto, um sacrifício ao Senhor. Vão jejuar, eles vão se consagrar a Deus. E ao mesmo tempo, né, que eles estão se consagrando, eles vão dizer ali, né, que pecamos contra o Senhor. Então Samuel vai julgar os filhos ali, porque ele era o sacerdote, ele como sacerdote ele tinha essa missão mesmo, né, julgar o povo de Deus, porque ele era a boca do Senhor ali. Então você vê ali, né, confissão de pecados. Eles tinham se arrependido lá, porque eles largaram aqueles deuses de lá, serviram só a Deus, houve um arrependimento, né? E quando arrependimento, a mudança de atitude. E no caso deles foi o quê? Jogar aqueles demais tudo fora. Quando há arrependimento na nossa vida, a primeira coisa que acontece é o quê? É a mudança de atitude, naquilo que a gente está errando. A gente já afasta, tira, para começar a viver uma nova vida. Quando não há atitude, não vai haver mudança, porque tem muita gente que não tem mudança, porque não tem atitudes. Deus já falou, Deus já mostrou que está errado, mas ele não quer se desfazer daquilo, então vai continuar pecando, vai continuar errando. E aqui agora vem o complemento, que é o quê? A consagração, o jejum e a confissão do pecado. Falar aquilo que Deus já sabe, mas que Deus quer que a gente confesse, né? Essa semana conversando com uma pessoa, falei sobre isso, que o nosso problema muitas vezes é isso, né? Porque a gente chega na presença de Deus nas orações e a gente fala para Deus, Senhor, perdoa os meus pecados e tal. Sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, ele sabe já qual é o seu pecado, ele já sabe. Mas é preciso falar e confessar, né? E a gente às vezes fala assim, perdoa os meus pecados. Aí como que Deus pergunta, quais? O qual? Você não tem coragem de falar para mim o seu pecado com todas as letras, né? O que me lembrei aqui agora dessa pregação. E esse é o nosso problema, porque sabemos que Deus já sabe, mas Ele quer que a gente fale. E Ele confessa os pecados, né? Então o que acontece? A coisa já começa a mudar, né, irmãos? Depois que eles se arrependem, que ele larga aquilo que não agrada a Deus e vão ali confessam o pecado, Deus começa agora a mover, né?
a mover ali sobre Israel. Agora Deus vai na frente, agora Deus começa a agir ali com poder na vida dos filhos de Israel. Na nossa vida hoje, essa palavra para a gente estar pensando, né? Como aqui em Israel, esse exemplo de Israel, na nossa vida, né? Existem coisas que precisam ser mudadas para que Deus comece a agir ali, né? Onde precisa agir na nossa vida. Às vezes a gente só está orando, mas não está tomando nenhuma atitude. Por isso que as coisas não estão acontecendo, porque a gente não toma nenhuma atitude, a gente só ora. Mas a atitude nós não tomamos, a atitude que Deus quer que a gente tome. Quando, pois, olha lá, versículo 7, os filisteus, ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então, os filisteus, sabendo que eles estavam em acampar, foram aqui atacar, como eles sempre atacavam, né? Só que aí já era diferente. Os filisteus não sabiam que Israel já tinha se voltado para Deus, que já não era uma presa fácil, que estavam diante do Senhor, tinham se congregado, jejuado, se consagrado, tinham tirado deles aquilo que não agradava ao Senhor. Eles vão agora, mas achando, né, que eles iam vencer novamente. Agora Israel está guardado pelo Senhor, agora está debaixo das asas do Altíssimo, porque tudo isso que eles fizeram aqui, né, diante de Deus agora, né, está ali diante do seu povo. E isso hoje serve, essa palavra serve hoje para a minha vida e para a tua vida. Quando nós começamos, voltamos para Deus, nos arrependemos, confessamos os pecados, nos consagramos, né? O inimigo ele vem atacar de novo, porque a Bíblia diz que ele anda ao redor. Ele pensa que vai entrar de novo para destruir, aí ele não consegue. Porque aí a tua vida está guardada pelo Senhor, porque você está coberto pelo sangue do Cordeiro, porque você está na presença do Senhor. Aí ele vai tentar, ele não vai conseguir, ele vai cair por terra. O que aconteceu aqui com os filisteus, né? Eles foram, mas não sabiam que agora Deus estava ali. Então o inimigo ele vem, né? Mas de repente quando ele vê que ele chega, ele vê o que? A presença de Deus, né? Ali com a gente naquela hora, para nos guardar. Porque nós, né, chamamos ao Senhor, né, para a nossa presença, através da nossa vida, da nossa comunhão. Então a Bíblia diz aqui que eles vão, eles ficam com medo. E pedem, né, pediu para Samuel para que clame ao Senhor, né? Para que clame ao Senhor por eles, para que Deus pudesse ali, né, guardar eles, né? Agora eles não estão pedindo para Baal nem para Astarote, estão clamando ao Senhor. A Bíblia diz, né, Jeremias 33:3, ele fala: invoca-me e te responderei, clama a mim, né? E te responderei, clama a mim, é isso mesmo, clama a mim ou invoca-me e te responderei, anunciar-te as coisas grandes ocultas. Então eles vão clamar, como diz a palavra, clama por a gente para que Deus, né? E aí a Bíblia diz que Samuel vai, né? Versículo 9, tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, sacrificou o holocausto ao Senhor, clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Deus respondeu, irmãos. Mas por que Deus respondeu? Só porque Samuel era um servo de Deus, ele era um ungido de Deus, isso ele era um ungido, como eu falei no início da pregação. Não, mas respondeu porque o povo se arrependeu, porque o povo se santificou, porque o povo, né, tirou o pecado, aquilo que estava impedindo, né, de Deus agir ali naquela hora. Por isso que eles ficaram tanto tempo ali sofrendo. Então, Deus respondeu. Deus respondeu a oração, né, de Israel, clamou desculpa, de Samuel. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, olha lá, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e o aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus começou ali a relampejar, abalou aquele lugar, né, estremeceu aquele lugar com relâmpagos ali, né, e trovejar, né, começou a abalar aquilo, e eles foram aterrados, porque o solo, aquele lugar começou a estremecer tudo e começou a aterrar, a soterrar todo mundo ali. Olha que coisa tremenda, né? Deus, ele vai na frente agora da peleja de Israel, ele vai ali, né, atender o clamor dos filhos ali, do Samuel, e eles também estavam com certeza desesperados, e Deus vai dar uma grande vitória para Israel. A vitória é do Senhor, porque Israel realmente não podia contra os filisteus, mas Deus agora vai dar uma grande vitória. Então eu creio que Deus tem uma grande vitória para dar na sua vida. Tem sim,
E assim como o que aconteceu aqui com Israel, isso aí para nossa reflexão, para olhar para dentro da nossa vida, mas para que essa vitória venha, a gente precisa olhar para dentro de nós, buscar a Deus, servir só ao Senhor, tirar aquelas coisas que não agradam, entrar mesmo na presença como eles entraram, confessando o pecado, se arrependendo, enfim, passos que nós precisamos dar para recebermos essa vitória, aquilo que Deus prometeu, a promessa, né, que Deus tem na sua vida, aquilo que já foi falado, existe um caminho aí que nós temos que seguir, né? E aí agora, para chegar um pouco mais à frente, né, ele diz assim, saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e derrotaram até abaixo de Bet-Car, derrotaram. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa, e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias. Ou seja, a mão de Deus, né? Como Neemias fala lá atrás, a mão de Deus, né? Esteve com ele, como deu, assim, como trabalhou no coração do rei para que liberasse, para que ele fosse retificar os muros, né? Neemias, ele fala isso. Mas vamos ficar aqui, irmãos, para a gente estar aqui, né, terminando essa mensagem aqui. Essa é uma palavra que eu gosto muito, os irmãos vão lembrar que eu sempre me expresso dessa maneira, algumas vezes na igreja. Até aqui nos ajudou o Senhor. O que me chama a atenção aqui, que eu quero assim finalizar aqui, né, para finalizar essa mensagem, e né, assim, ajuda. Da maneira como, assim, aquela pedra, Ebenezer, pedra de socorro, né? E então essa expressão, né? E Samuel, quando ele tomou a pedra, né, e pôs e chamou Ebenezer, e falou para o povo, até aqui nos ajudou o Senhor, ele está mostrando para o povo que o socorro vem de Deus, né? Vem do alto. Que aquela vitória eles ganharam, eles venceram porque o Senhor venceu. A ajuda de Deus. Reconhecer, ser grato a Deus, né, pelos benefícios que nós estamos recebendo de Deus. Não nos esquecermos de chegamos até aqui graças a Deus. Se vencemos, graças ao Senhor. Se hoje está tudo bem, amém. Glória a Deus. Se estamos passando por lutas, dificuldades, amém, porque o Senhor é conosco. Se voltar para Deus e olhar para Deus e ser grato a Deus e não deixar simplesmente, né, quando as coisas acontecem, depois que a gente conquista alguma coisa, acontece, Deus ele acaba sendo esquecido daquela vitória, não é lembrado, não é glorificado, não é exaltado. Essa palavra eu gosto muito porque me chama a atenção. Eles estão glorificando a Deus, estão exaltando a Deus. Quando ele fala assim, o Senhor nos ajudou, eles estão mostrando ali para Israel, está exaltando, glorificando o nome de Deus diante de todo Israel. Você tem feito isso na sua vida? Você tem testemunho, você tem bênção, você tem coisas que Deus está fazendo na sua vida, você fala, eu consegui e tal. Exalte o nome do Senhor para as pessoas. Fala assim, ó, Deus tem abençoado a minha casa, Deus tem abençoado a minha vida, meu marido, meu trabalho. O Senhor me deu essa grande vitória aqui, esse carro, essa casa, as coisas que têm acontecido aqui, eu tenho visto na mão de Deus. Aí você está exaltando o nome do Senhor. Vamos ser filhos assim, gratos a Deus. A Bíblia diz que, Filipenses 4,6 diz que os nossos pedidos têm que ser apresentados com Deus, né, acompanhados de ação de graça, ou seja, agradecer a Deus pelo seu favor, pela sua misericórdia. Ele fala aqui lá na frente, ele fala que, versículo 14, ele fala assim, as cidades foram restituídas, né? As cidades que os filisteus haviam tomado foram restituídas, desde Ecrom e tal, até Gade, e até os territórios dela arrebatou Israel das mãos dos filisteus. Tudo Deus entregou, né? Restaurou tudo. E houve paz entre Israel. Né? Então, ele fala isso, mas ele fala assim que a mão de Deus, né? No versículo 13 ele fala, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território, porque foi a mão do Senhor contra eles. Então é reconhecer o que Deus é para a gente, o que Deus é na nossa vida, irmãos. Não ser como muitas vezes, né, ser ingratos com Deus, né? Eu costumo falar sempre assim que assim, o agradecimento é uma virtude, né? Vem de uma pessoa que até tem um espírito humilde, né? Porque orgulhoso ele não sabe agradecer. Ele não agradece nem aquilo que você faz por ele, que dirá a Deus, né? Então, ela vem de uma virtude, de uma pessoa que é humilde e sabe reconhecer.
E eu lembro assim da minha infância, lembrando aqui, quando eu estava meditando essa palavra, e quando a gente vai, né, vai sendo educado pelos nossos pais, eles nos ensinavam lá, né? E eles têm que ensinar hoje também a agradecer. Vocês lembram disso, né? Na época de infância e tudo, às vezes alguém fazia alguma coisa pra gente, nos ajudava com alguma coisa, nos dava alguma coisa. Se eu ficasse calado, a minha mãe falava assim, né? Como é que se diz? Ela falava para mim, como é que se diz? Eu ficava olhando para ela, né? Aí eu virava e falava, muito obrigado. Aí ela, ah, tá. Então, se eu não agradecesse, ela puxão de orelha. Agradeça, porque essa pessoa fez isso por você, te ajudou. Então a gente leva isso para onde? Para a sociedade, quando a gente cresce, no nosso trabalho, no meio dos amigos. Alguém te faz um favor na rua, alguma coisa, assim, oh, valeu, né? Hoje é valeu, oh, muito obrigado, hein? São hoje valores, ou não seria valores, mas nós somos educados assim, isso hoje tem assim, ser esfriado no meio das pessoas, né? Uma coisa que parece que está sendo mais comum, né? Parece que aquilo fica aqui, você sabe que eu vou agradecer mesmo, tipo assim, quando o pai faz alguma coisa para o filho não fala muito obrigado, ou vice-versa, o filho faz alguma coisa para o pai, não diz obrigado, como se a obrigação, né? O agradecimento hoje parece que está sendo meio que uma obrigação. Ah, fulano não fez mais que a sua obrigação, né? E Deus, ele faz isso tudo pra gente, porque seria como se fosse uma obrigação. Que obrigação? Ele nos criou, nos deu vida, nos deu tudo mais. Mas é que temos que olhar para Deus e agradecer Ele todo dia pela vida, pela nossa existência, irmãos. É mais do que obrigação, de ter criado o céu, a luz, as estrelas, de ter lançado a semente na terra e os animais, obrigação. Então é uma palavra que está saindo muito do nosso vocabulário hoje, como amor também, as pessoas não falam que ama mais, né? Então até as pessoas falam hoje nessa pandemia para você falar mais que ama e tal, por causa das pessoas estão partindo, né? Mas por quê? Se nós não temos um coração gratos, irmãos, nós temos que ter um coração gratos, graças a Deus, sim, né? Lembra daquela passagem de Lucas 17, eu me lembrei, né? Lucas 17 falam que Jesus estava ali e que 10 leprosos vieram até eles, né? 10 leprosos. E Jesus ele vai abençoar eles, vai curar os 10 leprosos, né? Lucas 17 fala a respeito disso. 10 leprosos. No caminho para Jerusalém passava Jesus por meio de Samaria. Para entrar numa aldeia, se com 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram: Jesus, mestre, compadece de nós. Lucas 17. Ao vê-lo, disse Jesus: Ide mostrar-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, olha o agradecimento. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? 10%, né? De 10, somente um. 9 foram ingratos. Foram curados, mas não voltaram para agradecer. Só aquele ali que Jesus falou que ele foi salvo, porque ele voltou e é ali. Mas Deus pergunta, né? Onde é que estão os nossos? Deus quer uma atitude nossa de agradecimento a Deus, né? Que a gente não seja como a maioria, porque dos 10, a maioria, 9 eram ingratos. E hoje a gente está vivendo num mundo que a maioria das pessoas estão sendo assim, né? Estão sendo maldizentes, estão sendo ingratas, né? Estão agindo com maldade. Um grande número de pessoas, não vamos dizer a maioria, né? Que é o nome de Jesus, né? Mas Jesus disse que o amor ia se esfriar de quase todos. Então a gente vê que a maioria, né? Parece que vai assim perder, né? O amor vai deixar de existir. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê como é difícil, muito a minoria, né? Que ficava com Jesus, sempre um número pequeno, a porta sempre estreita. A gente vê como é difícil, né, irmãos? Porque as pessoas, elas são voltadas para o mundo, as coisas do mundo. São poucos realmente que muitas vezes, alguns só que lembram do Senhor, né? Poucos que eu falo assim, não é pouquinho, né? A gente vê no mundo assim, um mundo grande desse, mas era para todo mundo, né, se voltar para Deus pela criação, por tudo que Ele é, tudo que Ele fez, mas que a gente não seja os 9 ingratos. Que você coloque na sua vida a partir de hoje uma palavra de agradecimento para Deus. Acorde de manhã, agradeça a Deus pelo seu dia, para que Deus tenha um dia abençoado. Primeiro agradeça pelo dia.
Senhor, me dá um dia abençoado. Agradeça a Deus pelo dia, porque o sol apareceu, porque Deus, né, deixou o sol, a luz, porque Deus falou que haja luz. Então, agradeça a Deus pelo dia, pela noite. Você não tem motivo para agradecer a Deus, você fala assim, não tenho motivos a Deus porque estou desempregado, estou passando por enfermidade. Mas agradeça a Deus pela tua vida, porque Ele que dá o fôlego da vida, que se Ele tirar a tua vida, acabou. Agradeça a Deus pela água que você bebe, porque nosso organismo precisa da água. A água, né? A água doce que a gente fala, se não tivesse água, se você não tiver água, você vai morrer, né? Sem água a gente morre, nosso organismo precisa de água. Agradeça a Deus pelo livramento, pela proteção, pela saúde, porque muitos estão ali, ó, agora no hospital, né? Alguns sendo entubados. São, são valores muito importantes que nós deixamos de louvar e agradecer a Deus. É fácil a gente agradecer a Deus quando a gente tem uma bênção material, é um carro, uma compra de uma casa, um bom emprego, a gente vem, a gente quer dar testemunho, mas a gente deixa de agradecer a coisas que são tão essenciais, muito mais importantes para a nossa vida. Como eu falei da água, e eu até comentei também com uma pessoa aí esses dias, me lembrei de um. Foi no Face que a pastora me mostrou, desculpa, uma mensagem da uma moça, né? Eu vou repetir isso aqui, talvez você já saiba disso, mas ela é filha de um dono, né? Um dos donos do Santander. O pai dela morreu com a Covid. Nesse Face ela fala, né? Ela dá uma mensagem e declara que eles são uma família milionária, milionária. E ela viu o pai dela morrer, entubado, faltando ar. Com todo o dinheiro que eles tinham no mundo, eles não conseguiram comprar o ar. Porque os pulmões, né, se fecharam ali pela Covid e ele não conseguia respirar. E todo aquele dinheiro não foi suficiente para que ela pudesse comprar ar para dar para o seu pai. Olha esse ar. Respira fundo, agradece a Deus. É a vida, o fôlego, é o ar, né, que Deus nos dá para os nossos pulmões, respira aquilo tudo para a gente sobreviver. Então, sabe, irmãos, eu queria finalizar aqui, e essa palavra de hoje, assim, que a gente viu o que aconteceu com Israel, e depois que Israel conquistou tudo aquilo, até aqui nos ajudou o Senhor. Que você, cada dia, você possa olhar para a sua casa, para a sua vida, independente da luta que você esteja passando, se é um desemprego, uma enfermidade, seja lá o tipo de problema que você tem enfrentado na sua vida, que você olhe para o céu, baixa a tua cabeça, curva seu joelho e fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Mas você é louco, você está passando? Não. Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado saúde, proteção, livramento. A presença de Deus aqui é o nosso socorro. Ele tem nos ajudado. E assim você vai agradar o Senhor, né? Porque agradecer é uma virtude, mas para aquele que agradece não é o orgulhoso, o vaidoso. Agradece aquele que é humilde, né? Humilde de espírito, como Jesus disse que ele é, né? E que nós temos que aprender a ser humilde também com ele de espírito para ser graças a Deus. Hoje você vai agradecer a Deus. Não tenho motivos para agradecer, pastor, estou cheio de luta. Você tem sim, já te falei aqui, te dei exemplo, né? Da sua vida, da salvação, da água, do ar, deu exemplo daquilo. Você tem sim. Comece a agradecer por isso, que para você talvez não tenha valor e é muito mais valoroso do que as coisas materiais. Começa por aí, porque aí Deus vai colocar coisas maiores na sua vida e vai dar mais motivos para você agradecer a Deus. Dar grandes testemunhos de bênçãos materiais na sua vida. Mas comece por aqui primeiro, agradecendo a Deus, né? Pela sua vida, pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa. Mas meu esposo é um problema, minha mulher é um problema. Agradeça a Deus porque você casou, apresentou para Deus o seu casamento. Então, ele é uma bênção, precisa ser moldado. Precisa que um diamante está sendo lapidado, né? Agradeça a Deus. Você vai amaldiçoar o seu marido, a sua esposa, a esposa vai, o homem vai amaldiçoar a sua mulher. Peraí, gente. Você acha que fazendo assim as coisas vão melhorar para a sua vida? Comece a agradecer. Meu esposo é uma bênção, obrigado pelo meu filho. Mas ele é terrível, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor gerou ele no meu ventre aqui, ele é vida e o Senhor deu vida para ele. Amém, obrigado, Senhor. Fazendo assim, Deus vai realmente olhar para você, olhar para a sua vida
Ele vai fazer essa obra maravilhosa na sua casa, do seu marido, seu filho, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar por aqui, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. Uma noite, ó Deus, que o Senhor nos trouxe essa palavra, uma palavra que onde o Senhor no final nos fala de o povo se voltar a ter um coração grato. Sermos não somos como os 9 leprosos, ingratos, mas temos um coração grato a Deus por tudo. Há motivos sempre para agradecer. Hoje os seus filhos ouviram essa mensagem e muitos devem estar perguntando, mas eu vou agradecer por quê? Olhe para a sua vida, olhe para a sua casa, olhe para você, está aí em pé. Deixa o Espírito Santo colocar motivos de agradecimento no teu coração. Eu sei que você tem motivos para agradecer, sim. Deixa Deus trabalhar isso na sua vida, na sua casa, na vida do seu marido, do seu esposo. Agradeça a Deus por esse dia que o Senhor te deu, uma noite que está indo embora, que você vai acordar amanhã. Agradeça a Deus pela visão, pela audição, pelas mãos, pelos pés. Muitos não têm, muitos estão sofrendo com a cegueira. Vai agradecendo a Deus pela planta, pelo sol, pelo alimento que Ele nos deu, pela semente, né? Que graças a Deus que Ele deixou a semente para que a gente pudesse alimentar os animais, para que a gente pudesse também se alimentar. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus. E assim como Israel venceu, porque a tua mão, Senhor, estava ali na frente, assim será o teu povo também, Senhor. A mão do Senhor está conosco para nos guardar e nos dar grande vitória, Pai. Vai na frente do teu povo, dando grande vitória. E nos dá um coração grato, grato na tua presença, Senhor, todos os dias. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos despedir aqui, agradecendo a Deus por essa noite, por essa palavra. Que o Senhor continue abençoando o teu lar, a tua casa, restaurando a tua família, nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus, e assim, o derramar do Espírito Santo, Senhor, o restaurador do Espírito Santo esteja, Senhor, nos nossos corações, hoje e para todos sempre, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.